Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema esse trimestre é o corpo de Cristo, a natureza, a origem da igreja. Falemos agora na lição de número 3, a natureza da igreja. Lição 3, a natureza da igreja. O texto áureo dessa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, verso 12. A verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Vamos ao texto bíblico, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é também Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos têm bebido de um mesmo espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós, pois, sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Vamos então ao comentário dessa lição, falando da natureza da igreja. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que é, em essência, o que define uma igreja genuinamente cristã. Evidentemente que há muitas características que mostram que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, essa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra Deus e tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como na invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. A palavra-chave aqui é natureza. Vamos então estudar a natureza da igreja
na sua dimensão confessional. Primeiro, a igreja tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, ou seja, a palavra viva, enquanto a Bíblia é a palavra escrita. Lemos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e podemos também dizer, no princípio era a palavra. Jesus é, portanto, a palavra que se humanizou, que se fez carne, isto é, Deus foi feito homem na pessoa de Jesus. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios capítulo 2, verso de número 20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra de Deus, que é inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma também não há igreja verdadeira sem uma fundamentação bíblica. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, coluna e firmeza da verdade. A heterodoxia, que é o desvio doutrinário, e a apostasia, vem distanciamento e traz, pelo seu distanciamento, um abandono da palavra de Deus. Vamos ao segundo ponto da natureza da igreja. A igreja é habitada pelo Espírito. A igreja habitada pelo Espírito é dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito que convence o ser humano do pecado. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8 a 11. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. É o Espírito Santo quem produz também a obra de regeneração, ou seja, o novo nascimento. Por isso é preciso nascer do Espírito. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, em Atos capítulo 16, verso 14, aí vemos a obra poderosa do Espírito trazendo convencimento a Lídia para a sua salvação. Vamos agora à terceira qualidade da igreja, que tem a ver com a natureza da igreja. A terceira é: quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus que vem sobre a pessoa produz nela a certeza da salvação. Romanos capítulo 8, verso de número 16. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Romanos capítulo 8, verso de número 14. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito, de darmos lugar à carne. Gálatas 5, verso 16 e 17. O Espírito, portanto, habita no crente, capacitando para ser uma testemunha de Jesus, conforme Atos 1:8. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. A sinopse tópico 1. Uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Vamos ao tópico 2, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal.
falando do local invisível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou espaço geográfico que ela ocupa. Pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. Por exemplo, a igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1:2. Ou então Pedro escrevendo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 1 Pedro 1:1. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclésia, que é a comunidade de crentes situada em diferentes locais. Falemos agora das particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuem suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Filipenses 4, verso 2 a 3, fala de duas irmãs, Evódia e Síntica, que falassem a mesma coisa no Senhor. Era algo específico da igreja de Filipenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11, também menciona outra coisa específica da igreja dos Tessalonicenses. De igual modo, também as virtudes, os dons, não eram iguais em todas as igrejas. Por outro lado, estivesse ela sobre a supervisão apostólica do apóstolo Paulo ou dos apóstolos Pedro e João, observamos que essas igrejas eram autônomas, uma em relação às outras. Assim, elas possuíam uma dinâmica própria, um método que funcionava em determinada igreja e que poderia ser inadequado em outra. Falemos agora da universal e invisível igreja. Assim como a igreja existe numa dimensão local, ela também existe na sua dimensão universal, englobando todas as igrejas. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela nós fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada a um espaço geográfico ou físico e nem sequer ao tempo. Quando mencionamos a igreja universal, estamos falando da igreja em todos os tempos. Assim, a igreja universal de Cristo, ela é invisível e ela é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares e em todos os tempos, por aqueles que também já fazem parte e estão na glória, como Hebreus 12, 23, não se limitando somente então à dimensão terrena. Aqui é importante diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, há somente uma igreja. A igreja, ela é divina. As denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias. A igreja não, ela é eterna. As denominações podem até vir a desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Mateus 16, verso 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Convém aqui dizer que nem todo grupo, também que se diz cristão, pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, não passam de sinagogas de Satanás. Apocalipse, capítulo 3, verso 9. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã? Primeiro, é a sua fidelidade a Cristo e segundo, a sua fidelidade às Escrituras Sagradas.
Vamos a sinopse do tópico 2. A igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena, igualmente numa dimensão espiritual. Vamos agora ao ponto 3, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una, ou seja, só há uma igreja, não há várias denominações, mas não igreja. Isso significa que, quando dizemos que a igreja é una, que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã, ela é unida. Por quê? Porque não pode haver divisão no corpo. Meu braço não pode dizer, hoje eu vou ficar em casa e a perna aí. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Jesus diz também que um reino dividido não subsistirá. Mateus, capítulo 12, verso 25. Esse princípio se aplica à igreja universal também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio de perseguição, ele muitas vezes consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo dentro da igreja, as preferências e os exclusivismos. A igreja, ela é sim inclusiva, ela está aberta para todos. Se quisermos perseverar na unidade da igreja, Efésios, capítulo 4, versículo de número 3. Falemos agora, além da igreja una, falemos da unidade da igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipenses, ou de Filipos, e diz, completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E Filipenses 2, verso 2. Esse texto de Filipenses mostra aqui o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, dizendo, todos sintam o mesmo. Aqui fala de unidade como corpo de Cristo. A igreja, apesar de ser formada de vários membros, de forma coletiva, ela sempre deve zelar pela unidade e da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Falemos também da diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos discípulos. João 17, para que eles sejam um, para que o mundo veja e creia. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, mas todos eles têm a mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos, sim, diferentes, diversos, temos diversos pensamentos, temos até temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas, no entanto, mesmo assim, somos o corpo de Cristo, Jesus, e devemos andar unidos para perseverar no mesmo alvo. Vamos a sinopse, tópico 3. A igreja, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso, como Jesus diz, ou Paulo escrevendo, se for possível e quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos finalmente à conclusão dessa lição que falamos da natureza da igreja. Cheguemos aqui ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referir a uma igreja como sendo cristã
se ela não possuir determinadas marcas ou características que estão presentes nela. Destacamos aqui apenas algumas, que, por exemplo, a igreja local deve sim ser fundamentada na palavra e deve procurar pela habitação, que ela seja a habitação do Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Ela não está limitada nem ao tempo, nem ao espaço. A igreja existe, na verdade, por toda a eternidade e será composta de todos os salvos e remidos em todos os tempos e épocas da igreja. Vamos à revisão do conteúdo. Primeira pergunta: qual é a principal característica de uma igreja verdadeiramente bíblica, de acordo com a lição, né? Vamos lá. A resposta é: uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra de Deus e também exalta o Senhor Jesus. Mas aqui falamos de firmada na palavra de Deus. Vamos à segunda pergunta. O que caracteriza uma igreja habitada pelo Espírito? Resposta: a igreja habitada pelo Espírito possibilita ou habilita ela para ser dirigida, capacitada por ele. Vamos à terceira pergunta. Como podemos falar da dimensão espacial da igreja? Bom, falando resposta, a dimensão espacial da igreja está falando do seu, com respeito ao seu local, onde ela se reúne, ao espaço, sim, geográfico que ela ocupa. Vamos à quarta pergunta. Como a igreja universal é invisível, é formada? Bom, falemos agora da igreja universal. Resposta: assim, a igreja universal é invisível e ela é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, em todos os tempos, e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus capítulo 12, versículo de número 23. Vamos à quinta e última pergunta. Explique a expressão unidade de essência com relação à Trindade. Bom, podemos responder o seguinte: na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes e distintas. Contudo, elas possuem a mesma essência, possuem a mesma substância e um só propósito. Portanto, esse é o sentido de essência em relação à Trindade. Bom, com isso nós concluímos mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, onde estamos estudando acerca do corpo de Cristo, a igreja. Já falamos da origem da igreja, semana passada falamos das imagens da igreja, essa semana falamos da natureza da igreja. Semana que vem nós vamos falar da igreja e o reino de Deus. A igreja e o reino de Deus. Estude a lição de número 4 e participe conosco desse estudo maravilhoso. Também quero lhe convidar para acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva esse canal e ali, ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali você vai encontrar 220 pastas com mais de 6.000 vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Se você for na primeira pasta lá embaixo, você encontra um comentário em Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso. E aí depois você vem para Marcos, Lucas, João, Atos, e Romanos, e vai subindo até o Apocalipse. Depois você vai encontrar as pastas começando em Gênesis até Malaquias. Nós também temos as pastas a Bíblia, a Bíblia Gênesis, a Bíblia Êxodo. Nessas pastas nós lemos a palavra de Deus para você, porque a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Novamente, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.